Olá, alunos, aqui quem fala é o professor Igor. Bem-vindos à nossa videoaula. E hoje estaremos falando, gente, sobre a origem dos primeiros seres vivos. Esse conteúdo está no capítulo 2, na página 16 à página 24. Gente, então existem evidências de vida na Terra que advêm de registros fósseis, datados de aproximadamente 3,5 bilhões de anos, denominados de estromatólitos. Os estromatólitos, gente, podem ser definidos como uma rocha fóssil formada por atividades de micro-organismos em ambientes aquáticos. Quando acumulados no fundo de mares rasos, formam uma espécie de recife. Então aqui nós temos essas fotos aqui, estromatólitos, que é a evidência de atividade de primeiros seres vivos, na forma unicelular, obviamente, tá? Então, nós vimos anteriormente, apesar das experiências de Pasteur e de seus sucessores terem derrubado aquela teoria da biogênese, que fala que a vida surge de matéria inanimada, que ela surge espontaneamente, afirmando que o ser vivo só surge de outro pré-existente, elas retornam a um questionamento fundamental. Então, já que eles provaram que a abiogênese está errada, que nenhum ser vivo pode originar espontaneamente, então vem a pergunta: como foi originado então o primeiro ser vivo? Então a ciência, através dos cientistas, começaram a investigar isso daí e propor algumas hipóteses de como teria surgido esse primeiro ser vivo. Então nós temos, gente, 3 ramos para explicar a origem dos seres vivos. O questionamento sobre a origem do universo, sobre a origem da vida, da humanidade, sempre esteve intrigando o ser humano, instigando a ir em busca de respostas. É natural do ser humano querer resposta para essas questões. Então, ao longo de milênios, em todas as culturas, surgiram explicações míticas variadas para explicar essa pergunta, esse questionamento, sobre a origem dos seres vivos. Então, nós temos hoje 3 correntes. Nós temos o criacionismo, nós temos a panspermia cósmica e a evolução química ou molecular, sendo essa última a mais aceita pela comunidade científica. Gente, no criacionismo, essa ideia, ela atribui a origem de todos os seres vivos, através da criação e através da criação realizada por divindades, não só dos seres vivos, mas de todo o universo, A ideia do criacionismo define que não só a Terra, mas todo o universo foi criado por um ser supremo, com poderes infinitos, tá? Na minha opinião, eu não sou contra o criacionismo. Eu, na verdade, acredito que o criacionismo e a ciência, eles explicam a origem não só dos seres vivos, mas do universo inteiro, só que explica de forma diferente. Mas no fundo, acaba que, para mim, é a mesma coisa. Tá, beleza? Então fica aqui a minha opinião sobre esse assunto. Não quero fazer ninguém desacreditar, largar sua fé, porque o professor falou isso e tal. Não. Cada um tem sua opinião, cada um busca, investiga e chega a uma conclusão por si só. Então fica aqui a minha opinião, que eu acho como que é, no meu ponto de vista. Gente, a panspermia cósmica, segundo essa teoria, os primeiros seres vivos eles chegaram à nossa Terra, através de fragmentos de corpos celestes, tanto meteoros, asteroides, cometas, Então chegou no nosso planeta vindo nesses corpos celestes. Essa teoria, gente, ela não explica a origem da vida. Ela só explica que a vida chegou na Terra através de meteoros e outros fragmentos de corpos celestes, tá? Ela não vai explicar a origem da vida. Então, segundo essa teoria, a vida teria se originado em um outro ponto do universo. Então, essa teoria não explica a origem da vida, beleza? A evolução química ou molecular, como eu falei para vocês, que atualmente é a mais aceita pela comunidade científica, segundo essa teoria, condições primitivas, as condições primitivas, compostos inorgânicos, se transformaram em moléculas orgânicas, tá? Uma hipótese foi levantada, essa hipótese foi levantada principalmente por Oparin e Haldane. Então, nessa ideia, gente, da evolução química ou evolução molecular, os primeiros seres vivos eles surgiriam na Terra pela interação entre compostos orgânicos simples
formados de matéria inorgânica presente na nossa atmosfera primitiva, tá? Essa hipótese atualmente, como eu falei, é a mais aceita pela comunidade científica atualmente. Pode ser que daqui a alguns anos surjam mais estudos, são descobertas novas evidências e isso tudo pode mudar. Então, atualmente, o que é mais aceito pela ciência é essa teoria aí, beleza? Gente, então na hipótese de Oparin e Haldane, que foram dois cientistas que, embora não tivessem trabalhado juntamente, eles chegaram à mesma conclusão nos estudos dele, que a vida teria se originado através da interação entre matéria inorgânica, né, com as condições primitivas da Terra, e formou moléculas orgânicas que posteriormente foram formando moléculas mais e mais complexas até chegar a um ser vivo complexo, tá? Então, gente, segundo a ideia de Oparin, o progresso, resfriamento do planeta e a intensa atividade vulcânica, deixa eu colocar o laser aqui, tá? E a intensa atividade dos vulcões, tá? Juntamente com os gases presentes na atmosfera primitiva, que era rica em nitrogênio, amônia, metano e hidrogênio, sofreram a ação de intensas fontes de energia, tá? Existia uma forte descarga elétrica nesse ambiente primitivo, então as descargas elétricas, tanto pela formação de nuvens quanto pela interação dos vulcões, existia uma grande interação de descargas elétricas. Então essa interação desses gases com a descarga elétrica, somando também com as altas temperaturas elevadas na época, juntamente com a intensa radiação ultravioleta provinda do Sol, promoveram variadas reações entre essas substâncias presentes na atmosfera, e também nas rochas. Desse modo, foram formadas as primeiras moléculas orgânicas simples que se acumularam na superfície do planeta ao longo de anos, formando verdadeiras sopas nutritivas ricas em biomoléculas como aminoácidos, nucleotídeos, ácidos nucleicos e proteínas. Então toda essa interação acabou formando uma verdadeira sopa primordial, a gente fala, né, com vários elementos orgânicos. E isso posteriormente, com o tempo, foi se formando moléculas um pouco mais complexas, mais sofisticadas, né, até chegar à primeira célula, ao primeiro ser vivo. Então, gente, como toda teoria levantada, né, precisa passar pelo processo de experimentos, nós fizemos elaboração de hipóteses para a vida na Terra. Então, o próximo passo é do que? Elaboração de experimentos para a gente demonstrar que essas hipóteses levantadas têm um fundo de verdade, realmente aconteceu. Então, os cientistas Myler e Fox, eles criaram um aparelho, tá, experimental para testar a hipótese de Oparin e Haldane. Esse aparelho simulava as condições físicas e químicas da Terra por meio da mistura de elementos químicos como metano, amônia, gás hidrogênio, vapor de água, que possivelmente esses elementos estavam nos oceanos e também na atmosfera primitiva, submetidos a fortes descargas elétricas, tá? Então, transcorrido alguns dias do funcionamento desse equipamento, Myler obteve um resíduo líquido, tá, no qual constatou a formação de aminoácidos, principalmente analina e glicina, que são aminoácidos abundantes na constituição das proteínas. Mas atualmente, gente, a gente sabe que a atmosfera primitiva possuía uma composição diferente do qual se acreditava na época que foi realizado o experimento de Myler. Então, posteriormente, outros experimentos foram realizados usando esse novo conhecimento da constituição da atmosfera primitiva, tá? E obteram também, do mesmo modo, moléculas orgânicas, porém mais complexas ainda do que foi obtida por Myler, tá? Então nós temos aqui o aparelho dele, tá? O aquecimento, o partimento oceânico, exemplificando com todos os elementos possíveis que estavam na atmosfera primitiva, né? E o calor, ocorreu a evaporação. Aqui nesse compartimento aqui temos a adição de descargas elétricas, tá? Com os elementos na forma gasosa e um condensador para resfriar esse líquido, e aqui embaixo foi coletado esse precipitado. Então essa solução foi constatada que existia aminoácidos e outras moléculas orgânicas. Lembrando, gente, que o experimento de Myler, ele estabeleceu uma possibilidade de uma produção abiótica das primeiras biomoléculas, indicando que um processo semelhante poderia ter acontecido na atmosfera primitiva. Beleza? Gente, então posteriormente, o outro cientista, Sidney Fox, tá? Ele conferiu um respaldo a essa teoria de
essa hipótese de Oparin e Haldane. Então ele testou um segundo aspecto da evolução gradual dos sistemas químicos. Então, em seu experimento, ele aqueceu aminoácidos em uma superfície seca e, após o resfriamento, ele observou que esses aminoácidos que foram aquecidos, eles se uniam novamente espontaneamente, formando moléculas maiores e mais complexas, semelhantes às proteínas, nas quais denominou de microesferas ou proteinoides. Na Terra primitiva, aminoácidos e nucleotídeos presentes nos lagos sazonais, que eram formados com a evaporação da água e a precipitação novamente, podem ter sido aquecidos sobre rochas do leito, formando moléculas de proteína. No caso de aminoácidos, DNA e RNA, e também no caso de nucleotídeos, com o retorno das chuvas, esses lagos se encheram novamente com uma água rica em proteínas DNA e RNA, e com o tempo, as moléculas orgânicas complexas dessa sopa primordial poderiam ter se organizado de modo a originar o primeiro ser vivo. Gente, de atividades, peço que vocês façam atividades desse capítulo, as páginas 23 e página 24. Na próxima aula, no dia 2, eu vou estar gravando um vídeo com a resolução desses exercícios. Então, peço que vocês façam esses exercícios para a gente estar corrigindo na quinta-feira juntos, tá beleza? Gente, qualquer dúvida, meu número está lá no grupo, pode mandar mensagem para mim. Durante o período da aula, hora da aula, eu vou estar disponível para atender vocês. Se eventualmente surgir alguma dúvida posteriormente durante os estudos, também estou disponível, pode me mandar mensagem, tá? Assim que eu puder, eu vou responder vocês. Gente, desculpa qualquer coisa, Isso pra gente está sendo um pouco de improvisação, essas aulas, porque ninguém tem equipamento, ninguém é youtuber, para estar preparando material de qualidade para vocês. Então, nós estamos tentando fazer o máximo possível para atender vocês da melhor forma possível, tá bom? Um abraço e até a próxima.